colocar esse negócio pra frente. O costume do Instagram e do YouTube que já o ao vivo é sempre pra frente. Ai, boa noite. Esperar a negrada chegar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Paula. Já vi que Paula entrou aqui. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. André também já chegou. Boa noite, querida. Tá tudo certinho? O áudio tá bom? O vídeo tá de boa? Me dê um feedback aí. Boa noite, Mari. Oi, Thelma, boa noite. Esperar mais uma galerinha chegar pra gente conversar. Ah, minha voz é gostosa? A pessoa não bota um brinco, né, menina? Pense numa pessoa que não se importa com nada disso. No máximo um batonzinho. Oi, Jaire. Sejam bem-vindas. Deixa eu entrar mais algumas pessoas aí pra gente começar a nossa live de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Que bom que tá dando pra ouvir tudo direitinho, né? E a visão também tá direitinho. Só mais um minutinho. Entrar mais algumas pessoas pra gente começar. Pra ficar uma coisa que todo mundo tá ouvindo desde o começo, né? Todo mundo não, porque sempre tem os atrasados. Mas, pelo menos a maioria, né? Que bom, obrigado. Que bom que o som tá bom, tá tudo bem. Só mais um minutinho. Deixa eu ver que horas são. 8h03, já dá 8h05. Deixa eu botar aqui no Não Perturbe, que eu nunca me lembro de colocar. E aí eu fico ouvindo, recebendo notificação e isso me atrapalha. Boa noite, Marcos. Cadê minha galera de todo dia de live que não perde? Cadê André Ângelo? Cadê Joe? A Bayomi, Pri? Esse povo que não perde uma live, pelo menos no Instagram, né? Não perde uma. Uma galerinha que não perde. Gente, eu tô cansada, assim. Corpo morto por conta do calor. Menina, Salvador tá muito quente. É tanto que eu tô com o ventilador ligado, por isso que eu fico preocupada com o som. Apesar de que a pessoa nem fala alto, né? A pessoa tem uma voz educadinha, que é uma beleza. Vai vendo. Então, deixa eu ver aqui se já deu. 8h05, não vou esperar mais. Vamos começar. O tema de hoje é poder político, autopreservação. Eu disse que ia falar só nas quintas-feiras sobre poder político, né? Mas aí ontem eu vi um post que eu disse, olha, eu vou falar sobre autopreservação na live de quarta-feira. Porque quando eu tô assistindo essas séries que eu já falei com vocês sobre poderes públicos, né? Maria, que bom te ver. Falei com você no privado, você não me deu a resposta, mulher. E aí, essas séries que eu tô assistindo, eu nunca gostei de série, agora tô viciada, né? Tem a questão da autopreservação em toda a relação de poder, em todos
as esferas de poder é muito importante, porque quem quer ter poder precisa se preservar, né? Preservar o seu povo, a sua família, a sua nação, né? E você vê muito isso no poder da Inglaterra, aquela rainha ordinária, aquela urubu miserável. Você vê isso nos Estados Unidos, todas essas nações que são imperialistas, que são poderosas, valeu, amor, elas têm essa necessidade de autopreservação. Então eles se defendem com unhas e dentes. A gente vai falar sobre isso hoje. E aí eu peguei aqui pra gente começar a definição, né? Claro que eu sei que vocês sabem o que é preservação e o que é autopreservação, mas é só pra gente dar uma ilustrada. Oi, Regina. Preservação, série de ações cujo objetivo é garantir a integridade de algo. Defesa, conservação. E autopreservação é a ação ou tendência por parte de um indivíduo para conservar a própria existência ou integridade. É o desejo inato de manter-se vivo, é o instinto básico para preservar a própria vida. Como panafricanista militante negra afrocentrado que sou, fico muito feliz vendo uma mulher preta com esta mesma ideologia preta. Valeu, Wellington. Então, veja bem o que é preservação e o que é autopreservação. Quem quer se autopreservar vai ter várias atitudes, vai criar vários mecanismos para que isso aconteça, para se manter vivo, para manter os seus vivos, né? É instinto básico, mas parece que com a colonização, com o processo de embranquecimento, nós perdemos esse instinto de autopreservação. Nós perdemos esse instinto de nos defendermos, né? Com unhas e dentes até, sabe? De defender os nossos, defender a nossa aldeia, o nosso povo, a nossa nação. Então eu gostaria de falar sobre isso hoje para a gente entender a necessidade desse sentimento de autopreservação para manter o poder político, aliás, para criar o nosso poder político, porque com o processo de embranquecimento, de escravização e depois do embranquecimento, a gente perdeu esse sentimento de autopreservação. E aí agora a gente precisa resgatar isso para cumprir o nosso objetivo, que é tornar a África uma nação poderosa e autônoma, não é isso? Então, a forma mais eficaz de autopreservação é proteger sua família, seu povo, sua comunidade, sua nação, né? Então a gente precisa saber quem é a minha família, quem é a minha comunidade, quem é o meu povo, quem é a minha nação, né? A minha comunidade, o meu povo, a minha nação são os pretos africanos que entendem que são africanos e que lutam pela emancipação do continente, de África, seja no continente, seja na diáspora, que luta pela autonomia do nosso povo. Então, esse é o meu povo, essa é a minha comunidade, essa é a minha nação. Por que eu estou falando isso? A gente precisa delimitar as coisas, porque como eu já falei aqui em outras lives, boa noite, Paulo, obrigado, nem todo preto é nosso irmão. O capitão do mato não é nosso irmão. Aquele que nos vende pro branco não é nosso irmão. O olho começou a coçar por causa do ventilador, mas eu não tenho nem como desligar porque está muito calor aqui. Então, se eu já delimitei isso, que a minha comunidade, o meu povo, a minha nação, é os pretos que querem realmente a emancipação de África, que não se vendem aos brancos, né? Então, é por esse povo que eu tenho que lutar para preservar, né? E aí a gente vai entender como. Até os animais entendem essa necessidade de autopreservação. E quando vão fazer migrações, vão em bando, né? Toda vez que você assiste um filme, quando você assiste Animal Planet, quem gosta de assistir coisas da natureza, né? Eu não sou muito contemplativa não, mas eu gosto muito de assistir filme, assistir alguns vídeos.
E a gente percebe que os animais, quando eles vão migrar de uma parte para outra, eles nunca vão sozinhos, eles vão em bando, né? Tinha um vídeo, eu não sei se deve estar por aí na internet, onde os animais estavam dispersos, e aí quando eles viam uma ameaça, todos se juntavam para que esse inimigo, essa ameaça, não tivesse a ousadia, oi Leide, não tivesse a ousadia de tentar invadir seu território, de tentar atacá-los. Isso é uma atitude de autopreservação, sabe? Vocês estão dispersos, mas você sabe que é um povo. E você sabe que quando o inimigo vier atacar, vocês vão se juntar para não permitir que o inimigo entre no seu território, invada o seu território, devaste o seu território e venha matar aqueles animais que estão ali. Então eles se juntam para se defender. É muito bom esse vídeo. E também tem uma parte, não sei se vocês assistiram Procurando Nemo, é porque eu gosto de filme de criança, porque eu sou professora de criança. E aí eu gosto demais de filme de criança. E nesse filme Procurando Nemo, tem uma cena que um barco pesqueiro consegue capturar muitos peixes, mas muitos mesmo. Mas aqueles peixes acham, assim como a maioria dos negros, que não tem como lutar, que não tem o que fazer para se livrar daquela rede. E aí Nemo entra na rede e diz para eles: nadem para baixo, todos vão nadando para baixo, se junte, todos vocês se junte e vão nadando para baixo. E aí eles se juntam e vão nadando para baixo e conseguem quebrar a rede, né? E se livrar da captura, né? Dos homens que estão tentando pescar. A gente sabe que isso é filme, mas é para dar um sentido de quando a gente está unido em um só objetivo, quando a gente sabe que nós fazemos parte daquele povo, entendemos que temos que lutar para nos autopreservar, para não morrer, para sobreviver, o que a gente faz? A gente se junta e luta uns pelos outros, juntos, sabe? Isso é autopreservação. Os animais têm isso muito forte e a gente também tem. Mas a gente está deslocado daquilo que nós realmente somos, desse sentido de povo. A maioria das pessoas pretas ainda não entende que são africanos, mesmo não estando dentro da África, mas são africanos, que a única coisa que nos separa do nosso lar, da nossa pátria, foi um barco, né, que sequestrou os nossos ancestrais. Mas nós sabemos de onde viemos, nós temos uma identidade africana, nossa identidade não é brasileira. Aí pode chiar, pode achar, não, porque eu nasci no Brasil. Nenhum japonês que nasce aqui, nenhum chinês que nasce aqui, nenhum judeu que nasce aqui vai se dizer brasileiro, porque ele sabe de onde vieram, ele sabe qual é a sua pátria, qual é a sua nação, certo? Então vamos lá. Os brancos, por maiores contradições e desavenças que tenham, se preservam. E é importante a gente entender isso, porque esse sentimento de preservação dos brancos é que faz toda essa estrutura estar voltada para eles. Então, quando protegem políticos corruptos, quando você vê STF e aquela briga toda, descobriu que não sei quem pegou malote de dinheiro, que não sei quem roubou não sei o quê, e você vê, de repente, a pessoa que estava presa está solta, porque eles se preservam, né? Isso é autopreservação, eles se defendem. Quando a esquerda faz aliança com a direita, né? Só está se engalfinhando, tem suas contradições, suas diferenças, mas quando é de interesse mútuo, eles se juntam, não é isso? Para poder se preservar, para preservar o poder deles, para não permitir que nenhuma ameaça os derrotem, né? Muitos pretos aqui amam mais o outro que a si mesmo. Quando dizia Fanã, justamente.
É isso mesmo, mas isso é fruto desse processo de embranquecimento. Que nós perdemos a nossa identidade e nós passamos a amar o nosso algoz, o nosso inimigo, aquele que nos fere, né? Então, quando os jornais tratam bandidos brancos de forma diferenciada, eu sempre falo isso nas lives, né? Você pega um jornal dizendo quando um branco rouba alguma coisa, ou é pego com 300 quilos de cocaína, os jornais sempre tratam assim: filho de desembargadora, jovem, né? Assim que fala, dono de joalheria. Eles nunca tratam como bandido, eles nunca dizem. Tem uma facção que age na Pituba roubando lojas de shopping, não. Jovens, né? Porque eles entendem e a linguagem é poder. A gente precisa entender isso, que a forma como você fala, nós já falamos sobre isso em algumas lives, a forma como você se dirige, como você fala sobre os seus, traz uma carga identitária e de autopreservação. Então, quando o jornal diz isso, ele está preservando a imagem desse branco como alguém que é digno, mesmo tendo roubado, mesmo tendo matado, mesmo tendo cheirado cocaína ou vendido cocaína, sabe? Uma das coisas que a gente fala sempre é sobre os brancos que cometem crimes, assim como o Alexandre Nardoni, que pegou a filha de lá de cima e jogou embaixo. Teve toda aquela polêmica na época, mas você não ouve mais falar. Você não ouve crime, associar crime a Alexandre Nardoni. Você não ouve associar crime de paternidade, de pai, de mãe, a essas pessoas brancas. Mas quando um preto comete um crime desse, o que você vai ver raramente acontecer na mídia, como foi o caso do goleiro Bruno, ele vira a cara da raça. Ele fica exposto como se todo preto fosse violento, se todo preto tratasse seus filhos da mesma forma. Então, por que eles fazem isso? Autopreservação. Eles precisam nos pintar como quem não é digno, como quem é violento, como quem não presta, e tem que pintar eles como sendo os bonzinhos, né? Eles não são os vilões. Suavizam os brancos e exageram 100 vezes para os negros. É isso mesmo, entendeu? Porque eles estão se autopreservando, gente. Quando uma empresa como o SBT, que as pessoas pegaram outro dia, ó pra aí, só tem branco no SBT, é autopreservação e eles estão errados? Não. Errados estamos nós de querermos fazer parte dessa mesa que não é nossa, sabe? Eles estão se preservando, eles estão dando emprego aos deles. Se é para ganhar milhões, eles vão dar aos deles. Eles só vai dar os nossos se for para varrer o chão, for para servir cafezinho. Aí eles vão dar os nossos, porque somos nós que sustentamos o poder dos ricos. Não é isso? Mas o que é bom, a carne gostosa, a parte boa da carne, é deles. Para falar dos brancos, eles usam eufemismos, como com o preto é pura brutalidade. Exatamente. Porque é deles. O jornal que dá essa notícia é deles. A mídia que fala essa notícia é deles. Sabe? E a gente tem que pensar nisso para criar as nossas. Porque quando você diz assim, mas eu estou lá porque eu preciso trabalhar. Você precisa trabalhar, e enquanto você trabalha, você ganha seu dinheiro, os seus morrem. Sabe? Porque é essa autopreservação que eles promovem que nos matam diariamente. Entendeu? E que a gente não entende isso. Os pretos sofrem em relação aos brancos a síndrome de Estocolmo. Sim, porque foi isso que foi. É uma coisa implantada. A gente sabe. Mas a gente precisa, assim, eu não já acordei, você não já acordou. A gente precisa tentar acordar o máximo de irmão possível. E aquele que não quiser, que fique por lá, entendeu?
Quando o maior IDH está em área nobre, é autopreservação. Por que que o maior IDH de Salvador é Itaigara? Porque o Itaigara só mora branco. Se tiver um preto, é 1 em 1 milhão, sabe? A maioria, o grosso, é branco. Então, é o bairro mais limpo, é o bairro que tem menos violência, que tem o maior IDH de Salvador. E em todas as áreas nobres você vai ver se repetir esse tipo de coisa, sabe? Porque eles se preservam. Você vai ver a prefeitura, como é que se diz? Controlar, organizar essas áreas. As ruas têm que ter tanto de largura, não pode deixar nada sujo. Tudo é muito organizado. E nas nossas periferias, as coisas não são feitas à lossé porque eles não querem cuidar. Porque nós não somos nada para eles, sabe? Aliás, nós somos voto. Nós somos aqueles que mantêm eles no poder. Infelizmente. Porque quando chega na época de eleição, eles dão uma borra de asfalto, dão um reboco de uma casa, e aí o povo vai e vota neles. Toda live batendo na mesma tecla da união dos brancos, judeus, japoneses mesmo. A gente precisa falar sobre essas coisas e a gente precisa contextualizar. Então, às vezes a gente fala de autopreservação em um outro contexto, mas eu quero falar só dela hoje, para a gente entender que eles, em tudo que eles fazem, eles estão preservando o poder deles. Eles estão preservando os privilégios deles. Entendeu? Quando a justiça poupa uma pessoa branca, quantas vezes a gente vê a justiça dando... Eu me lembro que meu filho trabalhou numa casa de gente branca e rica. Entendeu? E quando ele foi trabalhar, o cara estava de tornozeleira eletrônica. Quer dizer, estava respondendo alguma coisa na justiça, estava em prisão domiciliar. E eu lembro que ele me chegava em casa contando que essa pessoa dizia que tinha que votar em Bolsonaro, porque Bolsonaro era quem ia, sim, Joe, viu? Você que não vinha, tá muito atrasado, viu? Porque Bolsonaro ia tirar a condenação dele. Veja bem como eles se protegem, como eles se preservam. Então, a justiça, gente, não é pra gente. A Constituição Federal não é pra gente. A Constituição e todas as outras leis foram feitas para a autopreservação deles, para os defender. A justiça protege... Oi, Tiago, que bom te ver. A justiça protege o patrimônio deles. Eles não nos protegem. É tanto que se um preto fizer uma coisa errada, vai passar anos preso. Não vai ter julgamento. Se tiver, não vai ser justo. Mas eles sim. Eles têm toda uma justiça voltada para eles. Entendeu? Você quer ver coisa pior do que essa mulher? Eu não sei nem o nome dela e nem quero saber. Que é a mulher de um prefeito, que a empregada dela, a doméstica que trabalhava na casa dela, levou o filho e ela exigiu que a doméstica saísse com o cachorro para passear e ela teve que deixar o filho na casa dela e ela abriu o elevador para o menino ir procurar a mãe e o menino morreu. Vocês sabem desse caso, né? Aí hoje eu vi a notícia de que ela foi condenada a pagar 386 mil. Primeiro, ela não tinha que ser condenada a pagar porra nenhuma, ela tinha que ser condenada a ser presa. Se a justiça não fosse branca, ela tinha que ser presa. Porque ela matou uma criança. Segundo, esses 386 mil não vai para a mãe. Não vai para a mãe. Não é para a mãe cuidar da própria vida, de cuidar da cabeça. O que acontece é que essa mãe não vai receber esse dinheiro. Esse dinheiro vai para a
justiça. Veja bem, é tudo deles, ó, se retroalimentando. Uma vez trabalhei com uma branca que veio chorar pra cima de mim, porque um dos tios estava no meio desses esquemas da Odebrecht, Braskem, e estava em prisão domiciliar também. A miserável chegou a dizer: eu sei que ele errou, mas a família está pagando um preço muito alto. Agora pense aí que situação ela achar que isso é preço alto. Preço alto é o que os nossos pagam diariamente nas prisões, sabe? Janine, eu não ia nem parar para falar com você, mas a questão é a seguinte: eu não proíbo pessoas brancas de assistirem minha live, eu não tenho problema nenhum com isso, contanto que essas pessoas entendam que o protagonismo aqui nessa página é de pessoas pretas. Os brancos, eles têm protagonismo em todos os espaços e nós não temos. Então essa página, ela tem o objetivo central de ajudar, educar e formar pessoas pretas para uma mente liberta, para os sentidos panafricanistas e de fazer essa troca, sabe, de preto para preto. Então, se uma pessoa branca quer assistir a live, que assista, não tem problema nenhum. Mas protagonismo aqui não vai ter, porque o espaço é nosso, viu? Se fosse empregada, já estaria presa, com certeza. Ela já sairia de lá presa, se fosse ela, sabe? Não ia ter nem tempo. É para vocês verem que eles se preservam, né? 8h27 eu não posso me esquecer de focar, né? Eles se preservam, eles se cuidam, eles se defendem, sabe? Toda a sociedade está milimetricamente organizada para favorecer pessoas brancas. Porque por mais que hajam contradições, eles precisam manter o poder nas mãos deles. Por isso eles se comovem com sua dor, por isso se sentem seguros entre eles, por isso se financiam. É por isso que você vai ver gente sofrendo quando acontece um atentado na França, mas não está nem aí quando acontece em Moçambique ou qualquer país africano, né? É por isso que quando queima uma igreja em Notre Dame, eles vão se financiar, porque aquilo é um símbolo de poder deles, do cristianismo. Tudo que representa o poder deles, eles vão cuidar, eles vão preservar, eles vão se ajudar. Um país poderoso ajuda o outro, mas você jamais vai ver um país ajudar mesmo de verdade, um país africano. Pelo contrário, eles vão explorar, porque eles querem preservar o poder deles sobre nós, sabe? É isso que acontece. É preciso enxergar o valor da autopreservação para se obter poder político. E para isso precisamos repetir o mantra. Sabe, Regina, que você falou que é bom repetir em todas as lives? A gente precisa repetir o mantra. São três coisas que eu coloquei aqui. A primeira, amar os nossos, amar o nosso povo. Amar o nosso povo significa só casar com preto. Nós precisamos ter isso muito fechado na nossa mente, sabe? Porque hoje eu vi um post com uns prints da revista Eba no Brasil, em que eles diziam que não vão ficar contra pessoas que se amam, mesmo sendo de outra raça, e aquilo me deu um nervoso, porque essas pessoas estão tão embranquecidas que não percebem que casar com os nossos é autopreservação. Porque dificilmente você vai ver um judeu casando fora disso aí. Dificilmente você vai ver um chinês, um japonês casando fora dessa cúpula de poder deles, sabe? É para manter o poder. Tinha pessoas que casavam dentro da própria família para que o poder não saísse dali de dentro. Então, amar os nossos tem que ter isso como essência, casar com os nossos. Parar de ficar procurando padrão branco em gente preta. A gente precisa amar os nossos, isso é poder político.
sabe? Você acha que a rainha não tá feliz com o casamento do neto com Meghan? Por quê? Mesmo ela sendo clara, mesmo ela não sendo lida como negra, porque eles querem que se case entre eles, que eles querem manter o poder nas mãos deles, sabe? O imperialismo tem que ficar na mão deles. Eles não querem dar esse poder para outras pessoas. Isso é sobre poder, gente. Outra coisa, se associar com os nossos. Porque o que tem de gente que, eu tenho um dinheiro, quero fazer uma sociedade para abrir uma empresa de publicidade, e vai e procura aquela branca da faculdade, coleguinha dela, quando ela poderia fortalecer a ideia de uma pessoa preta que tem a mesma visão de mundo que ela, que vive as mesmas dores que ela, sabe? A gente não entende isso. E a gente vai palmitando o tempo todo e se acabando. A gente tem uma banda de samba reggae como o Olodum, todo mundo preto, a gente não vê problema em botar uma cantora branca, sabe? E nesse negócio de eu não vejo problema, a gente foi entregando nossas coisas para eles, sabe? A gente entregou o samba para eles, a gente entregou a capoeira para eles, e tem muita gente entregando o candomblé para eles também. Claro, Thelma, que vai ser criticada porque, primeiro, o branco não quer perder o privilégio de fetichizar nossos corpos. Eles não querem perder esse privilégio. E os pretos, a maioria tem uma identidade atrelada ao branco. Ela acha que sucesso é estar com uma pessoa branca do lado. Isso é embranquecimento, sabe? Então, amar os nossos é casar com os nossos, se associar aos nossos e educar os nossos. A gente precisa trabalhar incessantemente para educar nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, nessa educação com base africana, com coisa preta. Porque se a gente ficar se enchendo de branquidade, se atolando as universidades aí, achando que vai ter alguma coisa, se embranquecendo, cheio de teoria branca no juízo, sabe? Miscigenação é mais uma forma de extermínio. É sim, é extermínio, sabe? Então, educar os nossos também é uma forma de amar os nossos. Tudo aquilo que você aprende, que você já aprendeu hoje, que você já entendeu sobre nacionalismo preto, sobre panafricanismo, multiplique isso. Tem muitos outros irmãos precisando ser libertos. Agora está tendo o CFK do Quilombo Cotô que eu estou fazendo. Tem quase 200 pessoas fazendo. São pessoas que estão tirando o embranquecimento, estão se tirando o recheio negresco, sabe? Estão se empratecendo, estão aprendendo sobre organização, sobre poder político, sabe? Sobre autonomia preta. Então a gente precisa focar nisso, em educar os nossos também. Então, depois de amar os nossos, que é um mantra, né? Que eu sempre falo em todas as lives. Defender os nossos começa por nunca expor. Nunca expor. Porque, por exemplo, se a gente sabe que a gente vive num país que criminaliza homem preto, que mata homem preto, que encarcera homem preto, por que a gente vai ficar expondo o homem preto? Aí chega a branca da bochecha rosada dizendo que Nego do Borel fez e aconteceu. A gente não precisa nem de prova e a gente começa a colocar ele na cruz. Por quê? Porque nós somos ensinadas pelo feminismo que a gente tem que expor homem preto e chamar de macho escroto, sabe? Conhecer a nossa história, que não começou com a escravidão, foi interrompida por ela. E a escola não ensina nossas origens. A gente precisa de nossas escolas, né? Escolas pretas. Porque a gente não tem que esperar que as escolas façam isso, não. Esse é o nosso papel, é a nossa obrigação de educar os nossos. Certo? Então, a gente tem que parar com esse negócio de que alguém denunciou, vamos expor. Vamos botar na cruz. O saco é preto. Que alguém disse
que bateu, que fez, que aconteceu. E a gente já vai lá correndo para poder fazer a exposição desse irmão num país que mata preto o tempo inteiro, que não precisa de desculpa para matar preto, sabe? Então, não fazer exposição é muito sério. Eu conheço gente branca que já entendeu essa jogada do feminismo, sabe? De fazer exposição de homem preto. Sim, olha, o coletivo que eu sigo e que eu aprendo muito é o Quilombocotô, que tem a página Dissecando o Racismo. É o coletivo que eu sigo e que eu estou fazendo a formação agora. São 4 meses de formação, na verdade vão ser 5 meses de formação. Não é uma formação cara, né? R$30 por mês. Geralmente a gente paga os 4 meses juntos, né? R$120. E para mim não é caro, porque a gente dá muito dinheiro em bagaceira aí. E aí eu sigo a Dissecando o Racismo, Quilombocotô. Tem outras também, tem outras páginas muito boas, mas a que eu mais sigo é essa mesmo, sabe? E elas têm, e a Dissecando o Racismo, o Quilombocotô, eles têm outras páginas, sabe? Que fala sobre economia, que fala sobre espiritualidade, que fala sobre história, que fala sobre audiovisual. Nós temos... e eu acompanho o canal de Jelly no YouTube, viu? DJELE. Eu sigo o canal dele também, que ele fala de audiovisual preto. Amo, sou apaixonada por Rogério. Ele é muito bom. E comprei vários livros, estou lendo, comprei Malcolm X, comprei O Levante dos Nossos Filhos, que fala sobre panafricanismo, sobre Touré, comprei o de Touré também, Stockley, né? Ainda não consegui ler tudo, porque eu estou fazendo as coisas do projeto, então fica complicado. Eu comecei a ler e ainda não terminei. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei, porque eu fiquei aqui começando. Nunca expor. Lavar roupa suja em casa. Quando alguém é nosso irmão mesmo, esse que está na luta com a gente diariamente, e você viu que ele errou em alguma coisa, e tem alguém ali expondo ele, não fique lá ajudando a expor, não, acusando, não. Defenda e traga ele pro canto e diga assim, olha, não faça de novo, não, porque você vai ficar aí, sendo exposto, entendeu? Porque nossos valores não são esses, mas a gente precisa fazer isso com os nossos. E eu tô falando dos nossos, não é qualquer um, não, porque esse povo preto, militante de Globo, militante de consultoria do Carrefour, eu quero que toque. Esse povo que trabalha para branco, eu quero distância, certo? Não entregar os nossos à justiça. Olha, sobre esse de lavar a roupa suja em casa, aconteceu há pouco tempo uma situação onde um rapaz falou uma frase infeliz. Não era mentira, mas no contexto não cabia. E aí, falar do meu projeto, Arnaldo, vou tentar falar, viu? Eu tô tentando apresentar o projeto por esses dias, mas vou tentar falar. Então, ele fez essa frase infeliz num lugar que não devia, apesar de estar certo, e aí ele foi achincalhado na internet por os negrescos, né? Os negrescos ficaram loucos. E aí, o coletivo do qual ele fazia parte não fez exposição dele, não expulsou ele do coletivo, defendeu ele com unhas e dentes e internamente tratou o assunto. Pronto. A gente precisa ter isso em mente para não fazer, não pegar os nossos e entregar na cruz, sabe? Não crucificar os nossos. Eu, como um mestre de capoeira, há anos venho nessa lutar de trazer de volta nossa capoeira preta com agremiação de resistência, o que é ela no passado, antes da entrada dos brancos. A gente, inclusive o Quilombocotô trata sobre isso, viu? Eles são uma escola de capoeira,
né, preta, só tem preto, só entra preto, e a gente precisa fortalecer isso. Samba de roda preto, maracatu preto, capoeira preto, tudo preto. A gente precisa empretecer nossas coisas. Não entregar os nossos à justiça branca, eu acho isso importante também, porque as pessoas, Manu, mas se for provado que Nego do Borel fez alguma coisa, você vai defender ele? Vou. Porque a gente não pega os nossos e entrega para uma justiça racista. Porque a maneira como a justiça vai tratar Nego do Borel e a maneira como a justiça vai tratar o marido de Luísa Brunet, por exemplo, que espancou ela e deixou marca, porque você não vê uma marca naquela menina de Nego do Borel, mas a Luísa Brunet, você viu mesmo ela toda marcada. A forma como a justiça branca trata um e trata outro é diferenciada, porque eles vão se autopreservar e vão criminalizar os nossos. Então eu não vou entregar o meu para ser açoitado lá pelo inimigo. Se a gente quer julgar os nossos, a gente julga no nosso meio e não entrega para o inimigo julgar, sabe? Isso é loucura, maluquice. Tomar a frente da briga e se posicionar a favor quando for necessário, né? E é por isso também que a gente tem que aprender a se defender, a gente tem que fazer aula de autodefesa, é urgente isso. Porque a gente precisa se posicionar quando alguém vem violentar um dos nossos. Eu acho que quem está no meu Face viu essa semana um vídeo que eu coloquei, onde uma menina branca estava espancando uma menina preta na sala de aula. E todo mundo vendo, e ninguém disse nada, ninguém fez nada, ninguém tirou. A menina lá sem reação e a menina branca socando. Rapaz, veio uma menina preta de lá, pegou ela pelo cabelo, mas bateu. Aí foram tirar. Mas olha só, ela foi defender, ela não tinha nada a ver com a briga. Mas ela percebeu que aquilo ali não podia acontecer. Então a gente precisa ter esse sentimento de irmandade. De quando vê alguém querendo violentar o nosso, de entrar na frente. E não permitir. Entendeu? É como a gente fez na Estação Pirajá. Lembra que eu contei a história? De que quando a Guarda Municipal foi levar aquele casal dizendo que eles tinham roubado um celular, mas não encontrou nada na bolsa deles, eles queriam levar, a gente juntou todo mundo na Estação Pirajá e disse, não vai levar não. E tem que ser assim, porque senão eles vão continuar violentando os nossos e impunes. E a gente aceitando. E aí depois a gente vai pra internet fazer nota de repúdio, vai pra internet chorar, vai pra internet dizer, mas a polícia fez isso e isso, polícia racista. Mas a empresa fez isso e isso com um rapaz no Carrefour racista, sabe? E a gente vai fazendo isso e não vai mudando nada, porque falar, até papagaio fala, sabe? Exatamente, Paula, a justiça não julga os nossos, a justiça condena mesmo, eles julgam os deles, e julgam de forma parcial, do jeito que eles querem, entendeu? Teve a médica que atropelou 2 irmãos aqui em Salvador. Tá aí, ó. Livre para voar igual a Frozen. Igual a Elsa, né? E o terceiro mantra que a gente precisa dizer é financiar os nossos. Primeiro foi amar os nossos. Segundo foi defender os nossos. E agora financiar os nossos. Comprar só coisas de preto, fazer o possível para só comprar produtos. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso 100% ainda, mas nós estamos trabalhando para isso mudar, porque é a mesma coisa que eu falo dos outros povos que são fortes, né? Eles compram deles. E nós somos o único povo que financia nosso inimigo. A gente compra tudo. A gente dá muito dinheiro para Nike, a gente dá muito dinheiro para Adidas, para Mizuno, para não sei o quê. Mas a gente não quer gastar um centavo com o nosso. Sabe? Se você pode comprar um vestido de R$200 numa loja de grife, você pode também dar 150 na loja de uma irmã sua.
sabe? A gente precisa começar a pensar nisso, fazer o possível para só comprar de preto, sabe? Segundo, ajudar os irmãos a criar ou manter o negócio. Eu sei que a maioria de nós não tem condição, mas vamos dizer assim, eu recebi um dinheiro na justiça, eu recebi 5 mil reais na justiça, e tem uma irmã ali que é manicure e não tem condição de ter os equipamentos certos para poder fazer. Eu não posso tirar 500 reais e ir ali comprar de esmalte, não sei o quê, e equipar essa irmã. Eu tô falando de uma coisa, gente, que eu já fiz, sabe? Tem uma irmã que é doceira, que sabe fazer muito bem bolo, isso e aquilo. Eu não posso fazer muito, mas eu posso comprar umas bandejas, eu posso comprar alguns materiais e dar a primeira guia dela, sabe? Eu posso fazer isso, ajudar os nossos irmãos a construir seus negócios, mesmo que sejam pequenos, é do pequeno que se faz o grande, a impulsionar na internet, sabe? A impulsionar um negócio que ela já tenha e que precisa criar um Instagram, que precisa ter um upgrade, sabe? Se eu posso ajudar com 1.000, ótimo. Se eu posso ajudar com 100, ótimo. Se eu posso ajudar com 10, ótimo. Mas não deixe de fazer pelo que você está vendo. É um projeto que eu tenho, sabe, de incubadora, de empreendedorismo, para que os nossos sejam empregadores dos nossos. Para que os nossos, cada um que puder ter o seu negócio, possa ter. E quem for trabalhar, que trabalhe para os nossos, que não fique a vida toda sendo humilhado por gente branca. Sim, é isso mesmo. Eles usam o argumento de meritocracia para massacrar o nosso, para dizer que não consegue porque não se esforça. É isso mesmo. E na verdade a gente sabe que é bem diferente, né? E o último de financiar os nossos é empregar os nossos. Se eu tenho uma empresa e eu tenho vagas de emprego, eu tenho que priorizar meus irmãos. E POC quem achar que eu estou errada, sabe? POC quem achar que eu estou errada, porque eles se fortalecem, eles se juntam, eles dão o melhor para os dele e joga o osso pra gente, entendeu? Então a gente precisa fazer esse movimento de ajudar os nossos. Se eu tenho uma loja e eu preciso de atendentes, meus atendentes vão ser pretos. Se eu preciso de um fotógrafo, meu fotógrafo vai ser preto. Se eu preciso de uma doceira, minha doceira vai ser preta, sabe? A gente precisa fazer esse movimento. Eu compartilho coisas dos meus e eu faço o possível para ajudar. A gente tem muita gente nossa sofrendo, tem muita gente nossa vendendo almoço para comprar o jantar. E a gente é muito individualista. A gente só pensa na gente. A gente quer ter o dinheiro para fazer a viagem no final do mês, nas férias, para ir para um lugar bem gostoso e gastar dinheiro. Não que você não tem que curtir, mas pense também em construir a nossa nação. Porque pense que a nossa nação estiver construída e autônoma, a gente vai ter muito mais facilidade para poder, curtir como a gente quiser, porque todos os nossos vão estar ali encaixadinhos dentro de um lugar seguro, sabe? E para fechar, o post que deu o mote para fazer esse vídeo de hoje, que não seria hoje, foi um post da página Tribo Banto África, se eu não me engano. É uma página que eu gostava muito. Tem uns posts muito bons sobre África, muito bons mesmo. Mas eles fazem uns posts assim também bem bizarros. E essa semana eles postaram a foto de uma mulher nua, que alguém expôs essa mulher. Não sei se essa mulher estava louca, alguma coisa assim, e eles fizeram a exposição dessa mulher com os peitos de fora, e ele foi lá, colocou na página e perguntou o que a gente achava. E eu fiquei assim arrasada com aquilo, porque não tinha necessidade disso. Não, uma página séria que fala sobre a africanidade, tem que necessidade de expor uma irmã que está passando por algum momento e ficou nua. A gente não pode expor os nossos dessa forma, gente. A gente não pode ridicularizar o nosso povo.
povo dessa forma, sabe? E foi uma coisa que eu fiquei conversando com uma amiga no post, Radni. Fiquei conversando com ela sobre isso, sobre a forma como a gente expõe os nossos, ridiculariza os nossos, que eles, os urubus, não fazem isso. Quando você vê figurinha com gente desdentada, com gente feia, eles são só com pessoas pretas, sabe? Tudo que é feio, que é esquisito, eles associam a gente, e a gente compartilha isso e dá risada, sabe? E aí, eu coloquei aqui, uma coisa muito séria que precisamos fazer para nos autopreservar é nos preocupar com a imagem que propagamos de nós mesmos. Amar nosso povo significa que celebramos tudo que somos, física, cultural e espiritualmente. Portanto, não cabe divulgar coisas que depreciam nossa imagem, nossa cultura e nossa espiritualidade. Pessoas que fazem esse tipo de coisa, que ridiculariza nosso povo, são nossos inimigos, tanto quanto os brancos. Se você vê uma pessoa negra ridicularizando outro irmão, essa pessoa para mim é tão inimiga quanto um branco. Se eu vejo uma pessoa negra, como eu vi num grupo essa semana, ridicularizando não, demonizando o candomblé, essa pessoa é meu inimigo também. Porque ela está lutando contra a nossa emancipação, ela está lutando contra a nossa autonomia, ela está lutando contra nós. Se a gente está falando de amar o nosso povo e autopreservar o nosso povo, a gente está falando de imagem física, cultural e espiritual, sabe? Então não cabe. Um dia desses eu vi em grupos e vi irmãs falando que pegou uma foto de Jay-Z e chamando Jay-Z de feio. Não é porque é preto não, mas ele é feio. E aí eu disse pra ela: gente, oi Eliana, boa noite. Eu disse: gente, Jay-Z feio? Não, Jay-Z não é feio não. Vocês estão entendendo assim porque vocês têm uma mente programada pelo racismo. Não é porque eu tô com a mente programada pelo racismo, não. Só porque é preto não tem que ser, tem que ser bonito de qualquer jeito. Nós, o tempo inteiro, desde sempre, eles nos descaracterizam. Eles nos mostram como se nós fôssemos feios, como se ter essa boca grande fosse feio, como se ter esse cabelo crespo fosse feio, como se ter todas as nossas características, a nossa cor fosse feio. Então não cabe mais que nós mesmos estejamos propagando que nós somos feios. Nós somos lindos. Você quer ver uma coisa? Quantos artistas da Globo aí que são horrorosos e que são pintados como galã, porque eles se preservam. Até ser Emineto, com aquela cabeça de triângulo enorme, é tratado como se fosse um homem bonito. Eu vi gente dizendo que ia votar ser Emineto, que ele era bonito. Feio daquele jeito, e a gente chamando os nossos de feio. Quando eu assisto hoje um filme com gente branca, eu digo: gente, como foi que a gente aprendeu a amar esse povo feio, horroroso, e a desgostar da gente? Sabe? Eles fizeram isso, lascaram com a nossa identidade, com a nossa subjetividade, e a gente passou a amá-los, mesmo sendo horrorosos como eles são, e a nos odiar. Então não cabe mais a gente estar propagando. Marcela, chegou no final, mas veio, hein, mãe? Boa noite, meu amor. Não cabe mais a gente estar propagando que nós somos feios, que os nossos irmãos são feios. Nada de feio ali não, minha filha. Jay-Z é lindo, sabe? Eu não suporto mais ver esse tipo de coisa. Ver gente preta propagando que nós somos feios, propagando que nossa espiritualidade é ruim, é coisa do diabo, sabe? Eu quero que essas pessoas saiam de perto de mim. A gente não pode mais aceitar. Falando mal do continente, de uma africana veio aqui na página falar mal do continente, falar mal dos homens pretos africanos. Vá falar na cara do caralho. Aqui não. Aqui eu não admito. Sabe?
Então, passou da hora da gente se autopreservar, gente. A gente não pode se ridicularizar. A gente precisa preservar nossa imagem. A gente precisa preservar nossa cultura, preservar nossa espiritualidade para ter poder. Sabe? É nós por nós. E se a gente ficar com essa mente embranquecida, reproduzindo coisas racistas, não vai mudar nunca. A gente vai continuar batendo cabeça com gente branca, a gente vai continuar em volta do racismo. E isso acontece, essa questão da aparência, porque nós temos um padrão embranquecido de beleza. Porque mesmo quando é preto, a gente só acha bonito quando tem os traços do branco. Quanto mais clara a pele, mais a gente acha bonito. Quanto mais cacho no cabelo, a gente acha bonito. Quanto mais magro, a gente acha bonito. A gente não está afim de se envolver com pessoas que são da mesma base ancestral. A gente está afim de alguém que seja padrão branco de qualidade. O homem tem que ser Michael B. Jordan e a mulher tem que ser Isa. Sabe? A nega da cintura fina e do rabão. E nós não somos isso. Nós não podemos tratar os nossos dessa forma. Nós somos diversos dentro de um único continente. E a gente precisa se amar do jeito que nós somos. Sabe? Amar e celebrar tudo que nós somos. Sabe? Você lembra que uma coisa que eu falei que eu amava em Pantera Negra era essa questão da diversidade étnica, da diversidade de vestimentas, de formas de usar o cabelo, sabe? Formas de usar adereços no corpo. Isso é lindo e nós somos o único povo que temos isso. Sabe? Até toda a diversidade que a gente tem no Brasil, a gente deve à África. Porque os iurugus são tudo uniformes. Sabe? São uniformes. Eles não têm essa diversidade, essa beleza diversa que nós temos. E a gente precisa se autopreservar. Então, lute por isso. Sabe? Passou da hora. Vamos nos autopreservar, não vamos nos expor, não vamos nos ridicularizar. Vamos fortalecer os nossos, estarmos juntos e construir essa nação africana forte e autônoma. Deixa eu falar um pouco sobre o projeto, 2 minutos que faltam para terminar. Eu vou expor mesmo o projeto essa semana, estou organizando as coisas. É um projeto educacional, é uma escola preta, sabe? E eu coloquei no espaço da minha casa, inclusive esse espaço aqui vai ser uma sala de aula, né? Eu vou buscar parcerias para trabalhar com aula de capoeira, aula de dança afro, aula de línguas africanas, e a gente vai fazer contação de história, a gente vai fazer brincadeiras africanas, a gente vai fazer um monte de coisa gostosa, né? Eu também tenho a intenção de trabalhar com toda a comunidade, não só com as crianças, trabalhar com empreendedorismo, com aulas para os adultos e principalmente com alfabetização de crianças e adultos, porque aprender a ler e a escrever é um passo para ser livre, né? E tudo isso com base africana, com coisas pretas. É isso, Arnaldo. Isso mesmo, Paula. Ai, meu Deus, lá no final da live tinha que acontecer, né? Me desculpa, mas sua luta é a favor da igualdade ou superioridade sobre brancos? Tem que ter um auge. Toda live tem que ter um auge. A minha luta não é por igualdade. Eu não quero ser igual a branco. Eu não quero ser igual a quem me oprime, a quem é o criador de toda a opressão que nós vivemos. A minha luta é por autonomia. Ninguém aqui falou de superioridade sobre brancos. Eu não estou nem aí para estar acima de brancos. Eu estou aqui para estar junto com os meus. Então a minha luta é por autonomia do povo preto. É para o povo preto sair debaixo do pé do branco, parar de amar branco, parar de trabalhar por branco e ser feliz junto com o seu povo. Nós precisamos de autonomia. O japonês tem autonomia, o judeu tem autonomia, o chinês tem autonomia e o preto, a gente precisa de autonomia, construir uma África forte e autônoma. E se não gostou,
Até a próxima, gente. Até amanhã. Vamos falar sobre poder político amanhã e sobre organização preta. Beijos!